fazer mais uma pergunta, né? Porque o pastor sempre tem um propósito, né? Então, o propósito que o Espírito de Deus põe no meu coração é das coisas, é aquilo que mais a igreja tem que prestar atenção. Por quê? Porque quando você tem um propósito, mesmo o pastor não pregando direito, o pastor no coisa, você vai interessando no propósito, Deus pode te ensinar melhor do que você está ouvindo. Mas quando a gente não tem propósito, mesmo que o pastor se saia top, né, na explicação, você vai pegar caminho errado de entendimento. Então é o propósito que vai, né, determinar. Porque, vamos dar um exemplo, eu sempre falo assim para a turma, né, não é o que está falando, eu posso estar errado na hora que eu estou falando, né, mas se a gente souber o porquê, a profundidade daquilo, então como está explicando aquilo, né, a maneira que está explicando não tem tanta importância. Por quê? Porque só está trazendo o entendimento do propósito de Deus, da cura, da libertação, da mudança de mente. Então, às vezes a pessoa precisa dar uma mudança de mente. Eu uso um exemplo, eu falo alguma coisa que não é bem aquilo, eu não tem que discutir sobre o exemplo, ele tem que procurar entender o que o pastor está querendo resolver, que é o propósito, né? Isso é mais importante do que o que está falando. A pessoa rasa, ela fica olhando o que a pessoa está falando. Agora o profundo não, ele está mais de olho no porquê que o Espírito de Deus está falando, que o pastor está pregando. Tá bom? Então olha bem, conforme o que a gente vai dando atenção aqui, você já vai falando assim, opa, hoje o Espírito Santo está ensinando mais sobre isso, está querendo trazer um entendimento para mim sobre isso, né, sobre aquilo, né? Então nós estamos fazendo um procedimento aqui, de inculcar na nossa vida a importância de sermos igreja. Porque depois Deus vai falar, vocês têm que amar mais. Vocês vão amar de modo errado. Agora, se vocês entenderem que tem que ser igreja, agora eu sei por que eu tenho que amar, aí no processo você vai tirar proveito das lutas. E não vai ficar trazendo problema para pastor, mas eu não concordo com tal coisa. Por que você não concorda? Porque você não entendeu em profundidade a coisa. Senão você, em vez de reclamar, você ia tirar proveito daquilo para poder construir o propósito, né? Se Deus quer construir uma família, uma igreja, ao qual Ele pode usar com muito poder e glória, quando aparecer um probleminha na igreja, você vai usar aquele problema para poder ser transformado ou para corrigir aquilo, porque a intenção é ter uma família ao qual Deus possa usar na terra. E isso vai fazer você superar os problemas, sair deles. Agora, se você não entender, aí você tem um problema, pastor, mas a igreja está complicada, hein, pastor? Olha lá, o irmão está com, né? Aí, isso são pessoas que têm visão curta, rasa. Entende? E vai ficar passando problema na vida, Deus está preparando aquela pessoa, está passando problema na vida, ele fica lidando com o problema, e não lida por que Deus está permitindo aquilo. E se te lidar por que Deus está permitindo aquilo, ele vai ser edificado, vai ser construído, né? Muito importante nós estarmos prestando atenção no culto, porque tem gente que vem no culto e não presta atenção, ele acha que ele está acima do que Deus está fazendo. Tem gente que acha que está aquém. Os dois estão errados. Quem acha que está acima está mais desviado ainda. Por quê? Porque nós temos que ser como nós temos que sempre lembrar que nós, não importa a nossa capacidade, a dimensão, nosso entendimento, nós somos como mendigo por causa de quem Deus é. Não é, nós podemos ser príncipes, ser isso, ser aquilo, mas quando chega diante de Deus, né, não tem vão. Entende? Então nós sempre que temos que estar aprendendo as coisas simples que Deus está ensinando, porque Ele não está ensinando coisas simples, Ele tem um porquê profundo, um porquê mais alto, um porquê mais largo do que nós podemos imaginar. Entenderam?
Então, por exemplo, eu vou fazer a pergunta para ela por causa disso. Depois ela vai testemunhar. Aí, uma das coisas que nós temos que saber, o que é bom um testemunho? O testemunho, você consolida a tua bênção para Deus te dar outra. O testemunho, você dá também uma luta que você venceu, você passa porque outros irmãos podem passar por luta parecida, né, irmã? E eles vão ser fortalecidos com isso. O testemunho também é você estar evangelizando outras pessoas, fala assim, se Deus fez isso com ela, vai fazer comigo também. Eu sempre, quando admirava alguém, irmã, assim, que tinha uma bênção, alguma coisa, né? Eu falava assim, se Deus fez com ele, vai fazer comigo também. E a minha fé aumentava, porque eu via Deus fazendo para aquela pessoa, eu ficava animado. Então isso anima, gente, o testemunho anima as pessoas. Então é muito importante, quando você tem um testemunho, você vai falar assim, é isso que Deus me deu e é isso que eu vou usar, para a glória dele. Amém? Pode testemunhar? Primeiro eu vou te perguntar, como é que era a vida tua antes de você vir para o ministério? Faz tempo, né, que você veio, né? Mas como é que era antes? Destruída. Destruída? Destruída, totalmente. E aí você começou a vir para o ministério assim, melhorou ou não? Melhorou muito. Muito, né? Muito. Até as lutas hoje tem outro sentido, né, irmã? Sim. Não é mesmo? Uma Tem coisa de esperança, né? Pode testemunhar agora. A paz, irmãos. Eu, conversando com Deus hoje, falei, Senhor, o que eu vou falar? Né, quem me conhece sabe que a dificuldade que eu tenho de estar aqui. Não é fácil. Mas assim, o que o Senhor colocou no meu coração foi que, para me lembrar do que eu era antes e o que eu sou hoje. Antes de eu vir para cá, a gente já participava de uma outra denominação, mas assim, não tinha nada. Eu era uma pessoa totalmente vazia e seca por dentro. Eu achava que, não que eu achava, eu não sabia o que era amor, e principalmente amor de Deus. Então, para mim, as pessoas que se aproximavam de mim era só para me machucar, para me ferir, para me magoar. Então, muitas vezes, eu me defendia. E me defendia como? Machucando as pessoas, não deixando as pessoas se aproximar. Porque eu não acreditava que alguém fosse gostar de mim, que alguém fosse me amar de verdade. E eu só aprendi o que é amor verdadeiro, puro e sincero, foi depois que eu vim para cá. Foi aonde eu conheci o amor de Deus. E o amor de Deus na vida dos irmãos. Que muitas vezes a gente acha assim, como é que a pessoa vai amar? Eu muitas vezes me perguntei isso, como é que eu posso amar alguém que eu nem conheço? Como é que eu posso sentir tanto amor? E hoje eu sei que é o amor de Deus na minha vida e na vida dos irmãos. Então melhorou tudo, melhorou meu casamento, que era totalmente destruído, a minha família, que na realidade eu não deixava Deus entrar. Eu não conhecia esse Deus. Então a minha casa era totalmente destruída. Não tinha amor, não tinha diálogo, não tinha nada, era zero. Mas como Deus tem um propósito em tudo, Ele me fez uma nova mulher. E está trabalhando para mudar ainda, que tem muita coisa para mudar. Amém? Glória a Deus, né?